Atualmente a gente pensa que viu de tudo, mas no vídeo de hoje eu vou trazer um caso que com certeza vai te deixar surpreso. Esse é o caso de Mike, o frango sem cabeça. Simplesmente um frango que viveu 18 meses sem cabeça, exatamente como estão passando as imagens aí no vídeo. Mas antes de contar a história completa dele, eu peço que você, por favor, se inscreva aqui no canal se for novo e também compartilhe o vídeo para dar uma ajudada no engajamento. Esse frango ele vivia na região de Fruita, no Colorado, lá nos Estados Unidos, e ele chegou a ser verificado pelo Guinness Book, e até hoje ele mantém o recorde de frango que viveu mais tempo sem cabeça. Mas como assim um frango vivendo sem cabeça? Vamos contar essa história do começo. Em setembro de 1945, o fazendeiro Lloyd Olsen, justamente dessa região de Fruita, Colorado, ele recebeu a sua sogra e ele mandou sua esposa preparar um jantar especial e tal, e ele foi pegar o frango. E na hora que ele foi, digamos assim, preparar o frango para jogar ele na panela, ele cometeu um erro, e na hora de cortar ali a cabeça do frango, ele acabou deixando uma parte do tronco cerebral intacto. E a verdade é que a cabeça da galinha e do frango, elas não são tão fundamentais assim para a sua existência. Claro que é fundamental, mas sem a cabeça eles ainda podem viver. Porque a parte mais essencial da atividade cerebral deles está no tronco cerebral e não necessariamente ali dentro do crânio deles. Então, mesmo que eles percam parte ou completamente do crânio, eles continuam vivos até por um bom período de tempo, se forem bem tratados, que foi o caso do Mike. E o Mike, na hora que isso aconteceu, ele saiu desembestado depois de ter levado o golpe do seu dono e ele até pensou em pegar ele e terminar ali o serviço. Só que quando ele viu que o Mike ainda estava vivo, ele ainda estava andando, tal, se mexendo, ele ficou com uma certa pena ali e ele decidiu cuidar da ave. E bom, ele começou a usar um conta-gotas para poder estar alimentando ele. E como o Mike ele era muito popular ali, muitas pessoas também começaram a falar mal, porque não acreditavam na história e tal, e ficavam dizendo que aquilo era só uma espécie de rumor, boato ou lenda urbana. Porque é muito comum lá nos Estados Unidos, especialmente nessa década de 40, 50, e também de alguns outros animais falantes e animais extraterrestres que viviam no meio das fazendas, o que acabou tirando um pouco da credibilidade do Mike. Até que o seu dono decidiu levá-lo na Universidade de Utah, que fica na cidade de Salt Lake. E ao levá-lo na Universidade de Utah, foi examinada a autenticidade do Mike, e assim ele ganhou o seu recorde mundial, que é mantido até hoje. A espécie dele é um galos domésticos, e ele era ali de porte médio, era um galo relativamente grande ali. E bom, ele conquistou então sua fama depois de pegar o recorde mundial. E então o seu dono decidiu fazer uma excursão de diversos shows em companhia de outras criaturas. Inclusive, vale ressaltar que além do Mike, existiam outros frangos também sem cabeça e também uma vitela que tinha 2 cabeças. E o Mike, então, ele era apresentado em apresentações simples que custavam apenas 25 centavos de dólar. Então, muitas pessoas iam assistir porque o custo era baixíssimo. Chegou ao ponto do seu dono ganhar 4.500 dólares por mês. E vale lembrar que nessa época, 1945, o dólar ele tinha uma inflação muito menor. Então, esses 4.500 dólares por mês era muita coisa. Ainda mais para um fazendeiro simples, ter aquilo ali só como exposição de um frango era muito. E eles também expunham uma cabeça de frango ao lado do Mike, dizendo que era a cabeça original dele, tudo ali com pá do espetáculo. Mas na verdade essa não era a cabeça original. A cabeça original do Mike se perdeu, porque enquanto estava tendo todo aquele caos, depois que ele tentou cortar a cabeça do Mike, simplesmente um gato veio, comeu a cabeça e saiu. Então o dono nunca conseguiu recuperar a cabeça do Mike. Mas eles usavam ali uma cabeça falsa para dizer que era a cabeça do Mike. Eventualmente o Mike ele foi examinado por alguns médicos de diversas universidades e foi declarado que ele não sofria, porque ele não estava sentindo dor ali, apesar daquele estado bizarro dele, ele não tinha nenhum tipo de... ele não demonstrava sentir dor. Mas claro que naquela época, a gente carece de métodos que a gente tem hoje, então não dá para dizer 100% de certeza que o Mike não sentia dor ou não sentia incômodos. Mas, pelo que foi dito na época, ele estava ali tranquilo. E bom, em março de 1947, o galo veio a falecer em um hotel lá no Arizona. Eles estavam fazendo a sua turnê clássica, de excursão de apresentações, só que o Mike começou a sufocar, E o Olsen, ele esqueceu, de trazer aquelas seringas, porque ele deixou ela na cidade anterior. Então ele até tentou comprar mais e tal, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu salvar o Mike, ele não conseguiu achar nenhum lugar aberto para poder comprar seringas novas. E também não daria tempo dele voltar para o estado anterior que ele estava. Ele já estava no Arizona, já era muito longe. Então, após o falecimento do Mike, ele chegou a vender o corpo dele para ser estudado e tal. E ele não sabe o que aconteceu. Mas ele sabe que depois que ele foi vendido, teve um cara que ainda fez algumas exposições com o Mike, levando o corpo dele empalado pelo ano de 1949. Mas depois disso, simplesmente sumiu e não se sabe mais para onde foi parar o corpo do Mike. Em 2008 também teve uma canção da banda Radioactive Chicken Heads que criou uma música chamada Headless Mike. E eles também fizeram um fantoche para representar o Mike
sendo usado no shows e também nesse clipe. Então o Mike, assim, ele teve um impacto local bem grande na região lá do Colorado, e até hoje ainda tem muita gente que lembra dessa lenda. Porém, né, eu vejo que no Brasil não se fala mais muito desse caso do Mike, uma lenda que, na verdade, apesar de ser uma lenda muito famosa, ela, na verdade, é baseada numa história real, né? E já para o Lloyd, o dono do Mike, a gente não tem nenhuma informação sobre a família dele. A gente não sabe de netos, filhos, ou parentes também de sua esposa, de nada. A gente já sabe que ele é falecido, porque em 45 ele já era um senhor, então hoje em dia, muito provavelmente ele já faleceu há algum tempo, e a gente não sabe de filhos nem nada. A família dele foi mantida aí em anonimato. Pelo menos eu pesquisei, e na internet não tem nada. Eu creio que talvez eles não queiram se vincular tal, até talvez por causa também da questão desses movimentos sociais que tem hoje em dia, talvez o pessoal quisesse tentar fazer eles pagarem alguma indenização, alguma coisa, tentar prejudicar eles, querendo julgar eles pelo ato do pai deles.